Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática do livro Aprender Sempre, quinto ano, sequência 1. Aula número 3, a capacidade de passageiros em um ônibus e trens. Então, antes da gente começar nossa aula, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no like, compartilha essa aula com seus colegas de sala, então já manda para eles no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais e chama o colega para fazer a aula junto com você. Se vocês ficarem com dúvida durante a aula, comenta aqui embaixo do vídeo qual é a sua dúvida para eu te ajudar, tá legal? Não saia da aula com dúvidas e fica comigo aqui até o final da aula para você fazer todos os exercícios dessa atividade. Já aproveita e verifica se você está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal. Se você não tiver inscrito e não ativar o sininho, o YouTube não avisa vocês que tem aula nova e daí vocês ficam com a atividade atrasada. Para isso não acontecer, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá? Aula 3. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Os estudantes tiveram o interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus e em um trem. Número 1. Um ônibus de turismo convencional pode transportar 46 passageiros sentados em uma viagem. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Então vamos resolver esse número 1? Então o exercício está dizendo o seguinte, que cada viagem é possível levar 46 pessoas. E ele faz isso 5 vezes, 5 viagens na semana. Então significa que a cada viagem vai 46. E esse 46 se repete quantas vezes? 5 vezes, porque ele vai fazer 5 viagens na semana. Então, como que a gente calcula o total de passageiros? A gente poderia estar fazendo assim, somando 5 vezes o número 46. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que seria 5 viagens, e cada viagem leva 46 pessoas. Então a gente poderia somar e colocar aqui o nosso resultado, só que assim ele dá mais trabalho para fazer. Vamos colocar isso aqui numa conta armada para vocês verem como fica aqui no canto, o tamanho que fica a continha de adição. Olha só o tamanho que fica. Então você teria que fazer 6 mais 6, que vai dar 12, depois 12 mais 6, que vai dar 18, e calcular toda essa quantidade aqui de números que estão se repetindo pela quantidade de viagens. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Por que são 5? Porque aqui são 5 viagens. Se o exercício estivesse falando que são 10 viagens, ia ter que colocar 10 vezes o número 46 aqui. Ia ficar muito grande, ia ficar mais difícil de fazer. Então tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é a conta da multiplicação. E como a gente faz a multiplicação? Dessa forma aqui, 5 vezes o 46. Nossa, como diminuiu a conta, né? Vamos colocar ela na conta armada aqui ao lado para vocês compararem? Olha só, agora eu tenho 46 escrito uma vez só e quantas vezes ele se repete? Não foi 5 vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então essas 5 vezes eu marco aqui, que eu vou repetir o 46 5 vezes. E aqui eu tenho o meu sinal da operação, que é a multiplicação, e o número que eu estou multiplicando. Então assim fica mais simplificado de você fazer o cálculo do que colocar esse monte de vezes o número 46. Então dessa forma, da multiplicação, olha como fica pequenininho o cálculo comparado com a adição. Fica bem diferente, né? E como que a gente resolve essa continha através da multiplicação? É simples. Uma técnica que vocês podem usar é contar no dedo ou utilizar a tabuada. A gente já utilizou a tabuada lá no ano passado, agora a gente vai relembrar aqui, então vou trazer para vocês a tabuada, mas vocês poderiam contar no dedo também. Então, como que a gente faz na conta de multiplicação? Primeiro acontece assim, o número 5 ele vai multiplicar a unidade, e aí vocês vão colocar o resultado aqui embaixo. Depois, o número 5 vai multiplicar de novo a dezena.
e vai colocar o resultado aqui embaixo. E se tivesse centena, ia depois multiplicar centena. Então vamos ver como fazer isso? Vamos lá. Vou tirar aqui a minha adição e vou colocar ao lado a tabuada primeiro do número 6. Olha só, eu estou aqui com a tabuada do 6, eu não coloquei ela completa, eu só coloquei até o número 5, porque a gente só vai usar até o número 5, mas já vou explicar, não se preocupe. Então como que funciona a multiplicação? Eu tenho aqui o meu número 5 que está multiplicando o 6. E quanto que é 5 vezes o número 6? Então eu tenho aqui, ó, uma vez o número 6, ele vai dar o resultado 6. Duas vezes o número 6 vai dar o resultado 12. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, 6 mais 6 vai dar 12. Só que assim é muito mais prático, porque fica pequenininha a nossa conta. Então, já vimos aqui, ó, uma vezes o 6, 6. Duas vezes o 6, 12. 3 vezes o 6, 18. E a gente quer saber quantas vezes o 6? 5, ó. Tá vendo esse 5 aqui? Então a gente olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. 5 vezes o número 6 é igual a 30. Então o que a gente faz? O 30 a gente coloca o 0 aqui. E o número 3, ele sobe. Lembra disso? Da adição e da subtração? Ele sobe aqui, ó. Tá vendo? E agora eu continuo a minha multiplicação. Vamos dar sequência na multiplicação. Agora que o 5 já multiplicou o 6, eu tenho que multiplicar 5 vezes o número 4. Então nós vamos trocar agora a tabuada do 6, ó, tá vendo aqui que é a do 6? Todos os números multiplicam o número 6. E agora a gente vai colocar a tabuada do 4 para fazer a multiplicação por 4. Do 4, na verdade. Então temos aqui ó, a tabuada do 4, eu tenho aqui ó, uma vez o número 4 vai dar 4, duas vezes o número 4 vai dar 8, e assim por diante. E a gente quer saber 5 vezes o número 4. Está bem aqui embaixo. Ó. Quanto que é 5 vezes o número 4? É igual a 20. Tá vendo? Igual a 20. Então o que a gente faz? A gente sabe que 5 vezes 4 é 20. E 20 mais esse 3 aqui vai dar 23. Então, olha só o nosso resultado. 5 vezes 46 deu 23. Vamos colocar aqui. Deu 23? Não, deu 230. Aqui, ó, muito bem. E aqui também, ó, o 46 somado 5 vezes também vai dar 230. Só que com a multiplicação, olha como ficou bem menor o nosso cálculo. Fica muito melhor. Dá menos trabalho. Tá legal? Agora vamos fazer a número 2. Então, aqui na número 2 está dizendo assim, ó, um trem tem 8 vagões. Esses 8 vagões são 8 vagões de passageiros. Cada vagão apresenta 30 poltronas com 2 lugares cada uma. E 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. Qual a lotação máxima permitida nesse trem? Parece difícil, mas não é. A gente só tem que prestar atenção nos detalhes aqui da nossa perguntinha. Então vamos saber o seguinte, ó. A gente vai ter que descobrir quantos passageiros cabem em 8 vagões. Mas primeiro vamos começar por aqui, ó, cada vagão. Ou seja, um vagão, cada vagão significa isso, ó. Um vagão apresenta 30 poltronas. Então já sabemos que os vagões têm 30 poltronas e cada poltrona tem 2 lugares, ou seja, são 30, mas cabe 2 em cada uma. Então significa que, na verdade, o 30 é repetido 2 vezes, porque cabe 2 pessoas. Então é 30, assim, ó, pensa 2 assentos, né? Vamos imaginar aqui, ó, tem uma cadeira e do lado dela tem outra cadeira. Como que eu posso desenhar isso de frente? Assim, ó. Aqui eu tenho uma cadeirinha e aqui eu tenho outra grudadinha. Como se fosse um sofazinho de 2 lugares. Tá? Então, isso aqui ó, significa que é uma poltrona. Tá? Posso desenhar de lado também, que fica. Aí sim vai parecer uma cadeira. Ó. Desse jeito. Ó. Eu tenho aqui um banquinho, ó, as perninhas da minha cadeira. E ao lado dela eu tenho outro. Aí, ó.
Agora sim, aparece duas cadeiras, né? Significa que são 2 lugares em uma única poltrona. O que quer dizer isso? Então, que cabe, em vez de 30 pessoas, cabe o dobro. E o dobro de 30 é 60. Tá certo? Então, já sabemos que sentados cabem 60 pessoas. Muito bem. Então, já entendemos isso. Agora, ó, vamos continuar aqui. Ó. E 20 passageiros que podem viajar em pé em cada vagão. Então, é 60 mais 20, que vai dar, dá pra fazer de cabeça? Cálculo mental, 60 mais 20, 80. E depois ele pergunta, qual é a lotação máxima permitida nesse trem? Primeiro, vamos fazer essa parte aqui e depois a gente responde a outra pergunta da lotação máxima. Então, vamos lá. Então, sabemos que um vagão, ele cabe 30 sentados, né? Mas como tem 2 lugares em uma única poltrona, vai caber, no caso, o dobro, porque são 30 poltronas de 2 lugares. Então, é 30 mais 30, que vai dar 60, mais 20 pessoas em pé, que aí vai dar 80. Tá legal? Como que a gente poderia escrever esse cálculo sem usar a adição e usando a multiplicação aqui, nessa parte de 2 lugares? É simples, a gente faz assim, ó. 2 vezes o 30, ou seja, tem 2 lugares em uma poltrona, então é 2 vezes o 30, porque são 30 poltronas. 2 vezes o 30 vai dar 60, mais 20 pessoas em pé. Deu 80 também. Olha só aqui, ó, os dois resultados deram iguais. Muito bem, sabemos então que um vagão dá para viajar 80 pessoas, tá? Então já sabemos isso. Agora, vamos continuar. O exercício está perguntando qual é a lotação máxima permitida no trem. Então a gente tem que fazer 80, que é para um vagão, e repetir vezes 8, porque são 8 vagões. Então vamos colocar aqui, ó, como ficaria na adição? Assim, ó, 8 vagões são 80 mais 80 mais 80, repetido isso 8 vezes. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha quanta repetição para fazer um cálculo multiplicado por 8. E olha isso como ficaria na adição. O tamanho que ficaria a minha adição. Vocês estão vendo? E na multiplicação, como que eu posso escrever? Posso escrever assim, ó, que os 8 vagões, ó, são feitos dessa forma o cálculo. Ó, 8 vezes o 80. Vamos ver isso ali em cima, numa continha de multiplicação? Vamos lá. Então, vamos trazer para o lado aqui a nossa conta do exercício anterior e tirar esse 230 e pôr ele de volta aqui, ó, 230. Muito bem. E agora, transformando essa adição em multiplicação, olha só como fica pequenininho o nosso cálculo. Era grandão na adição e na multiplicação ficou pequenininho. 8 vezes o número 80. Então, vamos pedir ajuda para a tabuada do 8. Mas antes, a gente vai começar olhando aqui, ó, a unidade, o zero. 8 vezes o número 0. Quanto que vai dar? Todos os números que multiplicam o zero continuam zero. Então, ó, 8 vezes o zero é 0 mais 0 mais 0, até dar 8 repetição. E 0 mais 0, quanto que dá? Não vai dar 0? E mais esse 0, não vai dar 0? E se eu for continuando somando aqui 8 vezes, vai continuar 0. Então, 8 vezes o número 0, qual que é o resultado? É o próprio número 0. Muito bem. E agora, pedindo ajuda da nossa tabuada do 8, a gente vai responder aqui, ó, 8 vezes esse 8 aqui em cima. Então, vamos lá? Temos aqui a tabuada do 8. Então, temos aqui, ó, só olhando algumas multiplicações. Ó. 1 vezes o número 8 é 8 mesmo. 2 vezes o número 8 vai dar 16. 3 vezes o número 8 vai dar 24. Mas como que eu achei esse 24 aqui? É assim, ó, como se eu estivesse fazendo o 8 somado 3 vezes. Ele vai dar 24 também, ó. 8 mais 8 vai dar 16, mais esse 8, 24. E quantas vezes eu repeti o 8? 3 vezes. Por isso que a gente fala, ó, 3 vezes o número 8, que deu o resultado 24. Tá certo?
Então vamos continuar entendendo. Muito bem, entendemos como funciona aqui a multiplicação na tabuada. E agora a gente está querendo saber quem? Ó? O 8. 8 multiplicado por 8. E ele está logo aqui embaixo. Está vendo aqui? 8 vezes 8 é igual a 64. Então o que a gente faz? Coloca aqui, ó, 64. Juntou com o número 0 aqui, formou que número? 640. Então 8 vezes 80 vai dar 640. Essa é a resposta do nosso exercício aqui, ó. Qual é a lotação máxima permitida no trem? É de 640 pessoas. Tá certo? Vamos para o próximo. Número 3. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, de São Paulo realiza aos finais de semana passeios para Jundiaí, Piranapiacaba, Mogi das Cruzes, saindo da Estação da Luz. Um trem do Expresso Turístico pode transportar em uma viagem 174 passageiros sentados. Observe a tabela abaixo. Então temos aqui a tabela de preços de ida e de volta. E aqui nós temos 3 colunas. A coluna com a descrição, com a tarifa. O que é a tarifa? O valor que você tem que pagar para fazer o passeio turístico. E temos qual que é o trajeto na terceira coluna aqui. Que ele sai então da estação de trem da Luz e vai até Jundiaí. E depois tem aqui nessa outra tarifa aqui, vai sair da Luz e vai para Paranapiacaba. E a próxima vai da Luz até Mogi das Cruzes. E essa aqui não está dizendo no livro para onde vai. Então vamos continuar. Escreva 2 perguntas que possam ser respondidas com as informações encontradas no texto. Em seguida, responda. Então está dizendo aqui, ó, que para a gente pegar aqui as perguntas e escrever aqui embaixo. Então vocês podem fazer perguntas simples, como essa aqui que eu vou fazer. Ó. Qual é o valor da tarifa para 3 passageiros que desejam fazer o trajeto da Estação da Luz até Jundiaí? Então tem aqui, ó, a tarifa de 1 passageiro. Aqui é o trajeto então da Luz até Jundiaí e eu quero saber de 3. Então isso aqui até dá para fazer cálculo mental. O cálculo mental desse é o 50 repetido 3 vezes, que vai dar o valor de tarifa de R$150. Muito bem. Qual que é uma outra pergunta que a gente poderia fazer aqui? Né? Ele está falando para fazer 2 perguntas que possam ser respondidas e também para a gente responder. Então, vamos fazer uma outra pergunta. Qual é o valor da tarifa para 3 pessoas passearem no trajeto de Mogi das Cruzes? Então, ó, quer saber de 3 pessoas. Vamos ver? Temos aqui então o trajeto de Mogi das Cruzes, que é esse. Temos o valor de R$ 115. E olha só que interessante essa pergunta que eu formulei. O valor para 3 pessoas passearem. Então, 1 passageiro e 2 acompanhantes. 1 mais 2 não dá 3? Então, eu compro uma única passagem de R$ 115. 115 e levo 3 pessoas. Eu estou falando 3 pessoas passearem, tá? Não estou falando 3 passageiros. Se fosse 3 passageiros, eu teria que fazer 115. Como eu estou falando 3 pessoas, é um passageiro eu posso levar 2 acompanhantes. Posso levar, por exemplo, meu pai e minha mãe. Entendeu? Agora, se eu falo 3 passageiros, podem ser 3 pessoas que nem se conhecem. Elas compraram as passagens lá na estação, mas elas nem se conhecem. Tá? Então, seria 115 vezes 3. Mas como eu estou falando 3 pessoas, sou eu e eu estou levando mais 2 comigo. Tá legal? Tem outra pergunta que a gente pode formular? Tem. Por exemplo, a gente viu aqui
logo em cima da tabela que o trem cabe 174 passageiros. E a gente poderia fazer então o seguinte: quanto que a estação de trem vai recolher de dinheiro enchendo um trem com pessoas no trajeto de Jundiaí? Então a gente poderia fazer assim, ó, o número 174 multiplicado por 50, que é o valor da tarifa. E aí você vai descobrir qual que é o valor que vai dar no total para a empresa, né? Ó, uma passagem, 3 passagens deram 150. E 174, quanto que vai dar? Então isso aqui eu vou deixar como desafio para vocês fazerem e colocar o resultado nos comentários. Tá legal? Depois tenta fazer aí qual que é o cálculo de 174 multiplicado por 50 para saber quanto que vai dar em dinheiro esse cálculo aqui. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Se não deixou o like no início da aula, já vem agora aqui embaixo, deixa o like, compartilha essa aula com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais. E lembre-se, se ficou com dúvida, não saia da aula. Comenta aqui para mim qual que é a sua dúvida, então deixa nos comentários da aula para eu te ajudar e aí você vai solucionar a sua dúvida. Certo? Já verifica se você está inscrito e ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula aqui do canal. Porque senão o YouTube não avisa vocês que tem aula nova e vocês ficam com a matéria atrasada. Certo? Então até a próxima aula e um grande abraço.